O que é que se passa na frente diplomática relativamente à questão de Timor? A questão de Timor-Leste conheceu altos e baixos junto da opinião pública internacional. Uma coisa que nós somos neste programa contra, e que eu sou pessoalmente, é contra a falta de memória. E não podíamos acabar esta série e este programa sem falar de um assunto que, ao longo das 33 semanas que já estamos juntos aqui, ainda não falámos. E que é um dever, na minha opinião, para nós todos, portugueses, falarmos e lembrarmos. É falarmos de Timor-Leste. Para nos falar disso, temos connosco o embaixador Roque Rodrigues. Ele é embaixador de Timor-Leste, baseado em Luanda, mas um embaixador itinerante. E, Sr. Embaixador, quero-lhe agradecer a sua vinda a este programa e começava por lhe perguntar, de facto, e muita polémica tem havido ultimamente relativamente à situação interna de Timor-Leste, de facto, quais são as informações que tem sobre a situação atual em Timor-Leste? Em primeiro lugar, muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Não tenho que agradecer. Nós poderíamos resumir a questão de Timor-Leste da seguinte maneira. Há mais de 12 anos que Timor-Leste se encontra invadido e ocupado pelas Forças Armadas da República da Indonésia. Há mais de 12 anos que o povo de Timor-Leste vem resistindo de uma maneira heroica à ocupação genocida que as Forças Armadas da Indonésia levam a efeito em Timor-Leste. Portanto, para o povo de Timor, Timor não é a 27ª província da Indonésia? Bem pelo contrário. Timor-Leste é cada vez mais sentido como a pátria dos Timores e nunca uma província indonésia. E aproveitando o que disse, eu diria mais. A invasão e a ocupação indonésias em Timor-Leste apenas reforçaram a identidade nacional em Timor. É por esta razão que, ao longo destes 12 anos, tem sido impossível, e não apenas difícil, às Forças Armadas da Indonésia liquidarem a resistência. Não apenas a armada, mas a resistência em todas as frentes que a nação Timor oferece à ocupação colonial da Indonésia. Uma pergunta que muita gente põe é como é que é possível Timor-Leste e aqueles que resistem de armas na mão aguentar uma luta tão prolongada, sabendo-se que, enfim, não há abastecimentos, é difícil o acesso a Timor-Leste. Como é que isso tem sido possível em termos de armamento, em termos de luta armada? O nosso povo tem, por um lado, a tradição guerrilheira. Por outro lado, existem condições geográficas, condições naturais que facilitam o decurso, a evolução da luta armada de libertação nacional. Mas para além destes fatores, há um fator que se impõe e que é cada vez maior, que é a identidade nacional, a vontade do povo de Timor-Leste de ser livre e de ser independente. Isto faz com que nós tenhamos descoberto de uma maneira criadora a melhor maneira de proceder ao reabastecimento das nossas Forças Armadas. E é por isso que dizemos várias vezes que o exército invasor acaba por se constituir em destacamento de reabastecimento das nossas forças. Portanto, é com armamento capturado aos indonésios que continuam essa luta? Fundamentalmente. Portanto, a Indonésia é o principal fornecedor de armamento? É o principal fornecedor. Do movimento de guerrilha armada? Exatamente. Uhum. Por outro lado, na frente diplomática, Timor-Leste não tem desistido. Nas Nações Unidas, em foros internacionais e em países que têm apoiado sempre Fretilin, essa luta diplomática tem prosseguido. Eu próprio sou testemunha, aliás, do impacto muito grande que a situação em Timor tem, mais até, infelizmente, e por culpa nossa, penso eu, do que aqui em Portugal, junto à opinião pública dos Estados Unidos. O que é que se passa na frente diplomática relativamente à questão de Timor? A questão de Timor-Leste conheceu altos e baixos junto da opinião pública internacional.
Simplesmente estamos a verificar nos últimos anos que existe um movimento cada vez maior por parte da opinião pública internacional no que diz respeito a Timor-Leste. Há um genocídio em Timor-Leste. Quantas pessoas morreram em Timor até agora? As estatísticas começam a uniformizar-se a este respeito. Já se fala em mais de 200 mil mortos. E se considerarmos que a nossa população era, em 1975, de cerca de 1 milhão de habitantes, pode-se falar seguramente em uma quinta parte ou em uma quarta parte da população que foi dizimada pela ocupação genocida da Indonésia em Timor-Leste. Portanto, 200 mil mortos. 200 mil a 250 mil mortos. Nós temos tido capacidade de mostrar ao mundo este imenso sofrer da nação Timor. E, por outro lado, esta capacidade crescente da nação Timor de resistir e de querer ser cada vez mais ela própria. E é por isso que hoje, também na frente diplomática, a causa Maubere, a causa Timor, tem registrado significativos avanços. Eu gostaria de poder acrescentar, por exemplo, que a União Interparlamentar, o Parlamento Europeu, a Comissão Paritária da ACP-CEE, têm feito resoluções favoráveis à questão de Timor-Leste. A própria Subcomissão dos Direitos do Homem das Nações Unidas têm feito resoluções, têm aprovado resoluções que exprimem-se no sentido de reconhecer o direito à autodeterminação da nação Timor-Leste. Direito esse que se viu violentamente interrompido pela ocupação indonésia em Timor-Leste. Ora bem, neste jogo todo, Portugal, no fundo, como ainda reconhecido como potência administrante, que papel tem jogado ultimamente em todo este xadrez do caso de Timor, na frente diplomática? Portugal, e disse-o muito bem, Portugal é ainda hoje considerado, à luz do direito internacional, como a potência administrante do território de Timor-Leste. A invasão indonésia a Timor-Leste impediu que se procedesse à transferência de soberania por parte de Portugal a quem de direito em Timor-Leste, aos legítimos representantes da nação Timor. Portugal tem, pois, um papel pivô a jogar no desenrolar da questão de Timor-Leste. Pensamos que hoje estão criadas condições para que haja uma atuação mais clara por parte de Portugal. Existe uma saudável consonância, sintonia, por parte dos órgãos de soberania do poder de Estado da República Portuguesa. E, concretamente, da parte de Sua Excelência o Sr. Presidente da República, do Governo, do Primeiro-Ministro que o encabeça e por parte da Assembleia da República. Têm sido várias as moções aprovadas pela Assembleia da República naquilo que concerne a questão do Timor-Leste. Pensamos que importa dar o passo mais importante por parte do Estado português, que é reconhecer na convergência nacionalista formada pela Fretilin e pela UDT os legítimos representantes da nação Timor. É este o passo mais importante que falta, por agora, Portugal dar. Pensa que esse passo possa vir a ser dado num futuro próximo? Eu ia colocar o problema de uma outra maneira. Não há solução militar em Timor-Leste. Portanto, só uma solução política? Só uma solução política é possível. A Indonésia dispõe do maior exército do Sudeste Asiático, do maior exército da ASEAN, o bloco político-militar do Sudeste Asiático. Teve 12 anos para esmagar a resistência, não apenas armada, mas em todos os níveis, em todas as frentes da nação Timor. Não conseguiu. Pensamos que é necessário encontrar uma solução política, pacífica e negociada para a questão de Timor-Leste, para o conflito que opõe a nação Timor, na sua totalidade, ao regime de ocupação colonial em Timor-Leste, ao regime de Jakarta. Bom, por isso mesmo, Portugal tem aí um papel. E se é necessário conversar com todas as partes, como aliás assim o explicita a Resolução 37/30 da Assembleia Geral das Nações Unidas, uma das partes, e nós diríamos a parte mais legítima do conflito, é a nação Timor. Nação Timor que não pode sentar toda ela à mesa. Falo através dos seus representantes. Os seus representantes são a Fretilin e a UDT. Elas integradas na Convergência Nacionalista. Sem esse passo, não é possível encontrar uma solução justa para todos. Não apenas para a nação Timor.
até para a dignidade do Estado português e para a própria Indonésia. E nós diríamos mais, seria uma ótima oportunidade de Portugal dar um contributo para que se encontre a paz naquela região atormentada do mundo, a região do Sudeste Asiático. Passando por uma coisa que pode parecer mais ligeira ou superficial, mas que eu penso que é importante e que tem que ver com tudo isto que temos estado a falar, eu gostava que nos desse uma palavra sobre uma exposição que está neste momento em Lisboa e que eu acho que deve ser vista. Ela é no Museu Etnológico, que tem lugar, e o que é que se pode ver nessa exposição? Eu gostaria de ter a oportunidade de dizer que há um relacionamento profundo entre o povo português e o povo de Timor-Leste. E que muitos foram os portugueses que amaram de facto Timor. Rui Sinate gostava apaixonadamente de Timor-Leste. Recolheu bastante material que é o reflexo da cultura que nós somos, de uma cultura velha, de uma civilização que tem 4.500 anos, de raiz austronésica, onde não falta também a componente portuguesa. Os portugueses estiveram em Timor durante 500 anos. Eu aproveitaria o facto de aqui estar e de dispor das câmaras para convidar os telespectadores a darem um pulo ao Museu de Etnologia para poderem ver a exposição e sentirem de facto a alma de Timor. Há uma fundação, a Fundação Austronésia Borja da Costa, que trabalha no sentido de divulgar esta identidade nacional que os timores são. Tivemos a oportunidade de ver também o pequeno contributo, a modesta contribuição que foi dado pela Fundação Austronésia Borja da Costa aos organizadores desta magnífica exposição Timor de Rui Sinate, que está no Museu de Etnologia e que revela a alma de Timor-Leste. Partes profundas, partes recônditas, mas muito belas, deste ser nacional, que é o povo maubé. Sr. Embaixador, muito obrigado por aqui ter estado e felicidades. Muito obrigado.